Olá, pessoal! Nesse vídeo aqui vamos continuar a resolução do exercício para a decisão de quantos comissários de voo serão contratados em cada um dos períodos. Então vamos fazer aqui um esboço de como resolveríamos isso utilizando uma planilha básica do Excel. E após isso realizaremos a formulação de uma forma mais formal do nosso modelo de programação linear. O que nós temos aqui, basicamente, é que decidir algo lá no mês de janeiro, no mês de fevereiro, no mês de março, no mês de abril, no mês de maio e no mês de junho. Então vou deixar cada um aqui desses meses marcados numa coluna. O que nós sabemos de início a respeito de cada um desses meses? Nós temos ali qual que é a nossa demanda de comissários horas de voo a cada um desses meses. Temos lá que no mês de janeiro precisamos de 8.000 comissários horas de voo, em fevereiro 9.000, em março 7.000, em abril 10.000, em maio 9.000 e em junho 11.000. Além disso, nós temos o seguinte, que a cada um desses meses nós podemos decidir quantos que nós contrataremos. Então eu vou colocar aqui quantos que nós contratamos. Contratados, né? Quantos são lá esses contratados? Além disso de quanto que nós contratamos, também ocorrem os pedidos de demissões. Então vou deixar aqui marcado de quantos que vão ter pedido demissão a cada um dos períodos. E além disso, nós vamos ter aqui a informação de qual que é o nosso total de comissários a cada um dos nossos períodos. Então, até deixar aqui nosso total de comissários a cada um dos períodos. Vamos agora analisar um pouquinho mais do que nós sabemos aqui sobre esse problema. Nós sabemos que lá no final do mês de dezembro, nós temos 60 comissários. Então, essa informação aqui foi colocada. Vamos considerar que esses 60, que é ali, eu até adaptei aqui, né, ele fala no começo de janeiro. Então, se nós considerarmos lá que final de dezembro, depois de todo mundo que já pediu demissão em dezembro, nós vamos iniciar janeiro com 60 funcionários. Então, esses 60 que eu estou marcando aqui, ele se refere àquele momento ali, 1 segundo antes de começar o mês de janeiro. Essa que é a nossa quantidade. E ao final de cada um dos meses, nós vamos decidir quantos que nós contrataremos e saberemos quantos que pediram demissão. Esses que pediram demissão, eles não ficarão mais disponíveis no mês seguinte para trabalhar. Então, se nós consideramos aqui no mês de janeiro, vamos analisar quantos que nós teríamos, qual seria a nossa quantidade de comissários disponíveis. Nós vamos ter aqui que nós temos exatamente essa quantidade que nós tínhamos aqui nesse finalzinho de dezembro, mais quantos se por acaso tivessem sido contratados lá no nosso mês de dezembro, e menos quantos tivessem pedido demissão aqui nesse mês de dezembro. Quando aparece aqui em termos de enunciado essa informação que no final do mês de dezembro, né, aqui mais precisamente no início do mês de janeiro que está o dado, e nós trouxemos aqui essa informação para o nosso final de dezembro, significa que esse 60 já é o resultado do que nós tínhamos no início do mês, mais o que nós contratamos, menos o que nós demitimos, né? Menos quantos que pediram demissão. Então, naturalmente esses valores aqui aparecerão vazios, zerados, mas o resultado envolvendo quantos tinham sido contratados no início de dezembro, menos quantos que saíram ao final de dezembro, aparecem condensados aqui nesse valor 60. Se nós pegarmos no mês seguinte de fevereiro, vamos ter uma lógica igual. O que nós vamos ter aqui de disponibilidade no mês de fevereiro?
quantos que nós tínhamos lá no início de janeiro, mais quantos foram contratados no início do mês de janeiro. Então, eles foram contratados no início do mês de janeiro, passaram o mês de janeiro em treinamento e aqui no começo de fevereiro já estão prontos para trabalhar. Menos quantos se demitiram ao final do mês de janeiro. E daí, uma vez que ele se demitiu no final de janeiro, ele não está mais disponível para trabalho no mês de fevereiro. Uma vez que, até como dito aqui no enunciado, ele não cumpre aviso prévio. E essa mesma ideia vale para cada um dos nossos meses seguintes. Em junho, nós vamos ter ali quantos nós tínhamos no início de maio, mais quantos que nós tínhamos contratado no início de maio, menos quanto nós tivemos de demissões no final de maio. E aqui nós temos o nosso total de comissário. Cada um desses comissários teve um certo número de horas de voo para cada um dos meses. E esse número é de 150 horas por comissário. Então, se nós multiplicarmos aqui 150 por essa quantidade de comissários, nós vamos ter qual que é o nosso número total de horas disponíveis para voo. E isso daqui nós podemos fazer para todos os períodos. Em relação ao número de demissões, nós vamos ter aqui que o número de demissões será igual a 10% da nossa quantidade de comissários no início do mês. Então, aqui nesse caso, vai pegar e multiplicar o 10% por essa quantidade que nós tínhamos de comissários aqui no início do mês. Só sempre lembrando o seguinte, esse 60 que está aqui no início de janeiro é realmente o nosso 60. Né? Lembre que essa parte, que embora a gente pegue e faça esse cálculo colocando aqui o mês de dezembro, esse 60, no que se refere ao mês de dezembro, ele já representa esse saldo no que envolve contratações e demissões referente aos períodos anteriores. Então, de maneira que a lógica aqui vai seguir sempre a mesma para cada um dos meses. O que tem um pouquinho de diferente é nisso só para conseguirmos tratar como sendo uma mesma expressão ao longo aqui de todo o nosso período. Então, o nosso número de demissões será ali 10% de quanto que nós temos. E isso daqui pode fazer para cada um dos meses. Fica aqui uma quantidade fracionária. Só por enquanto não vamos nos preocupar com essa quantidade fracionária, até porque aqui no enunciado, já pensando nisso, aparece, considera-se que aproximadamente 10% dos comissários pedem demissão ao final de cada mês. Então, esse 10% aproximado já é para considerar que aqui a gente vai ter que fazer algum critério para arredondamento de valores. Mas não se preocupem com isso daqui por enquanto. Vamos considerar dessa forma fracionária como está aqui, e daí com o tempo nós vamos colocando essas requisições referentes à quantidade serem inteiras. E quantos contratar a cada um dos períodos é justamente o que nós queremos decidir. E queremos fazer essas contratações para que possamos ter um número total de horas de voo que atenda a essa demanda. Só que quando nós contratamos alguém, o número total de horas de voo ele acaba sendo diminuído, porque nós precisamos gastar horas com supervisão. Então, se, por exemplo, aqui no mês de janeiro nós contratássemos 10 pessoas, nós precisaríamos de 100 horas de supervisão lá pelos comissários já experientes para cada um desses 10 novos que foram contratados. Então aqui nós descontaríamos 100 horas dos comissários experientes para cada novo comissário contratado. E isso daqui vale lá para todos os nossos períodos assim por diante. Nós queremos realizar essas contratações, mas de forma a ter o menor custo possível lá para essa empresa.
Como que nós podemos calcular esse custo total dela? Pensando que aqui eu estou fazendo totalmente em formato de rascunho esse nosso exemplo. Vou colocar aqui qual que é o custo total que ela tem. Nós temos que cada um dos nossos comissários experientes custa R$ 6.000 por mês. Se nós multiplicarmos isso por esta soma da quantidade total de comissários, nós vamos ter quanto que nós estamos gastando ao todo com esses comissários. Isso aqui seria a mesma coisa que fazer 6.000 vezes a quantidade de comissários experientes que estão trabalhando em janeiro, mais 6.000 vezes a quantidade de comissários experientes que estão trabalhando em fevereiro, até lá mais 6.000 vezes a quantidade de comissários experientes que estão trabalhando em junho. Nós colocamos aqui os 6.000 em evidência e daí somamos essa quantidade de comissários a cada um dos meses. Da mesma forma, o custo dos comissários em fase de treinamento, que ocorre naquele mês que ele é contratado. E esse custo aqui é de R$ 3.600 para cada um dos comissários. Então, da mesma forma, vamos ter aqui mais 3.600 vezes a soma dessas contratações. Seria a mesma coisa que fazer 3.600 vezes a quantidade contratada em janeiro, mais 3.600 vezes a quantidade contratada em fevereiro, até lá mais 3.600 vezes a quantidade contratada em junho. Colocamos o 3.600 em evidência e fica aqui desta forma. Então, com isso, nós temos uma primeira ideia nossa de modelagem. O que nós queremos é minimizar esse custo total, satisfazendo as restrições de que essas quantidades totais de horas sejam maiores ou iguais a essas demandas que nós temos em cada um dos períodos. E fazer a resolução disso utilizando o solver do Excel é o que nós teremos na nossa próxima videoaula. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!